Olá, seja bem-vindo, cara estudante. Eu sou a professora Priscila Portela e estarei orientando você na abordagem sobre as teorias bases da administração. Nesta unidade, vamos conversar sobre os primórdios e o que influenciou a evolução do pensamento administrativo. Estudaremos as bases históricas, a influência da Revolução Industrial, a influência dos filósofos, da igreja, das organizações militares, dos economistas liberais e a influência dos pioneiros e empreendedores. Até o ano de 1700, os sistemas de produção eram conhecidos como caseiros, pois aconteciam em casa. Os artesãos orientavam aprendizes na execução do trabalho manual de produtos. A grande virada ocorreu com a Revolução Industrial, durante o século XVIII. A Inglaterra transformou-se na grande potência econômica do século. Houve a substituição do artesão pelo operário especializado, o surgimento das fábricas, o crescimento das cidades, originando novas necessidades de administração pública. Também aconteceu o surgimento dos sindicatos. Logo em seguida, a administração consolida-se como área do conhecimento e surgem as primeiras experiências práticas com a moderna administração de empresas. O progresso desse período foi impulsionado por dois elementos: a invenção do motor a vapor, por James Watt, e o estabelecimento do sistema fabril. Mas as práticas administrativas, no início da Revolução Industrial, eram rudimentares. A qualidade dos produtos era variável e precária. Cabia ao comprador inspecionar o produto. Pagavam-se baixos salários, tinha-se um forte controle sobre as atividades da mão de obra. Os primeiros sindicatos surgiram no início dos anos 1800 com a intenção de proteger o salário dos artesãos. As fábricas e a preocupação com a eficiência atraíram a atenção de estudiosos que lançaram as bases das teorias administrativas. Já na influência dos filósofos, nós tivemos Platão com uma forma de governo e administração dos negócios na Grécia, Sócrates com a administração direcionada para a habilidade pessoal, separando o conhecimento técnico e a experiência. Aristóteles trouxe três formas de administração pública: a monarquia, a aristocracia e a democracia, que nós conhecemos. Francis Bacon trouxe o princípio da prevalência do principal sobre o acessório. René Descartes com o método cartesiano, os princípios, evidências, análise, síntese e verificação. E Rousseau com a teoria do contrato social. Karl Marx com o surgimento do poder político e de Estado, que é fruto da dominação econômica. A Igreja Católica tem sua organização herdada do Império Romano, com uma doutrina centralizada, porém com atividades e administração descentralizada. Ao longo dos séculos, a Igreja estruturou sua organização baseada em uma hierarquia de autoridade, uma assessoria e uma coordenação funcional para assegurar a sua integração. Essa estrutura simples da Igreja Católica permitiu operar mundialmente um só comando, que era representado e ainda é pelo Papa. A construção e administração do Império Romano apresentou o primeiro caso no mundo de organização e administração de um império multinacional. Grandes empresas e a tributação das cidades conquistadas era uma das principais fontes da receita do Estado. Para explorar esse mercado, criaram-se grandes empresas sob a forma de sociedades por ações. As assembleias dos acionistas escolhiam um presidente que era assessorado por um conselho administrativo. Haviam os sócios portadores de ações com mais direitos do que os simples investidores. As províncias normalmente eram exploradas de forma predatória por esses empresários. Portanto, a Igreja Católica herdou muitas das tradições administrativas dos romanos, a começar pela administração do território.
Com suas dioceses, províncias e vigários, a Igreja copiou não apenas o tipo de organização geográfica, mas também a linguagem que os romanos usavam para designar os administradores locais. Princípios como liderança, divisão do trabalho, amplitude administrativa, avaliação de desempenho, podem ser encontradas na história da Igreja Católica. A influência das organizações militares trouxe algumas características que também podemos destacar, como a organização linear. Os exércitos da antiguidade deve-se ao fato de que entre o superior e os subordinados existiam linhas diretas e únicas de autoridade e de responsabilidades. O princípio da unidade de comando também, onde cada subordinado só pode ter um superior. A escala hierárquica com graus de autoridade e de responsabilidade, que nós chamamos de delegação. O Estado-Maior, ou staff, que é o planejamento, e a linha, que são as operações de guerra. A centralização de comando e a descentralização de execução, e o princípio da direção, que se refere a entender os objetivos. A influência das organizações militares também trouxe o modelo de organograma, que até hoje é adotado nas empresas para a descrição de cargos. Como destaque para a influência das organizações militares, indico a você o livro Sun Tzu, A Arte da Guerra. Sun Tzu é um autor chinês que escreveu a respeito da estratégia militar. No tratado A Arte da Guerra, ele propôs teorias que recomendam evitar a batalha, intimidar psicologicamente o inimigo e usar o tempo em vez da força, para assim desgastar e atacá-lo quando estiver desprevenido. Então, é possível destacar das lições deste livro que o general ele deve evitar 5 defeitos básicos: a precipitação, a hesitação, a irascibilidade ou irritabilidade, a preocupação com as aparências e a excessiva complacência. Para vencer, deve-se conhecer perfeitamente a terra, a geografia, o terreno e os homens, tanto a si mesmo quanto o seu inimigo. O resto é uma questão de cálculo. Então, eis a arte da guerra, ou seja, temos como principal lição do livro que a primeira batalha que devemos traçar é com nós mesmos. Destacamos também a influência dos economistas liberais. As ideias básicas dos economistas clássicos liberais, elas constituíram o início do pensamento administrativo dos nossos dias. O fundador da economia clássica, que tem como sua principal ideia a competição, é Adam Smith. Para Adam Smith, ao contrário dos mercantilistas, não havia necessidade de o Estado intervir na economia, pois ela era guiada pela chamada mão invisível, isto é, pelas leis naturais do mercado. Essas leis eram a livre concorrência e a competição entre produtores, as quais determinavam os preços das mercadorias e eliminavam os fracos e ineficientes. Smith também ensinava que a produção nacional podia crescer através da divisão do trabalho, criando especializações capazes de aumentar a produtividade e fazer baixar o preço das mercadorias. Por fim, para concluirmos esta unidade, temos a influência dos pioneiros empreendedores. Durante o desenvolvimento das teorias administrativas, o mundo estava mudando e as empresas também. Nos Estados Unidos surge então um empreendimento empresarial privado de maior vulto, as estradas de ferro, que constituíram na época um poderoso núcleo de investimentos e uma nova classe de investidores. Foi a partir das estradas de ferro que as ações de investimento e o ramo de seguros se tornaram populares. As ferrovias permitiram o desenvolvimento dos territórios, provocando sua rápida urbanização na criação de novas necessidades de habitação, alimentação, roupa, luz e aquecimento, o que traduziu em um rápido crescimento das empresas voltadas para o consumo. Então,
Leia o material didático. Dúvidas e questionamentos você deve enviar para os tutores ou para o fórum de dúvidas. Fique sempre atento aos prazos e períodos de envio dos arquivos, porque após a data prevista, o ambiente será fechado. Realize as atividades e participe dos fóruns. Desejo a todos bons estudos.